Esse vídeo aqui inteirinho é o sinônimo de uma coisa leva a outra. Esse simples comando do Ollama, que é basicamente eu falando um oi para um modelo aqui, me levou a escrever um artigo enorme sobre VPN e WireGuard, falar de topologia de rede Hub and Spoke e Mesh, deixar também um criador de configurações do WireGuard, que funciona muito bem, estou utilizando ele por aqui, e ainda fazer esse vídeo aqui e deixar todo esse conteúdo aqui para você. Mas primeiro, vamos entender o porquê que esse comando é tão importante para esse vídeo aqui. Esse modelo que eu executei antes, ele tem 65 GB. Isso significa que esses 65 GB precisam caber na memória. Só que se você olhar a quantidade de memória que esse servidor tem, ele não chega a bater 1 GB de memória. Então, claramente, esse modelo não está rodando nesse servidor. Para a gente conferir isso, a gente poderia dar uma olhada lá na variável Ollama Host, que aí ela te fala na onde que você está apontando os comandos desse cliente aqui. Só que se a gente fizer um traceroute para 10.100.026, que é aquele IP que tá lá, você vai ver que ele vai passar primeiro num IP que é o final 2. Esse IP que é o final 2 é este outro servidor aqui. Este é o IP que tá com o final 2. Esse IP 26 é este outro computador aqui, que se a gente olhar, esse computador aqui é o computador local. Mas o mais impressionante é que se a gente olhar onde esse servidor aqui tá, você vai ver que esse servidor tá em Iowa, nos Estados Unidos. E aí se a gente pegar esse mesmo comando e for pro outro ali, esse outro servidor tá em São Paulo. E esse outro computador tá em Minas Gerais. Para entender o porquê que aconteceu todo esse rolo aqui, a gente precisa compreender essas redes todas aqui, como que elas estão configuradas e como que o WireGuard é mágico. Eu já fiz isso aqui várias vezes, até no curso gratuito que tem aqui no YouTube de LangGraph e LangChain, que foi configurar um outro servidor para servir o Ollama lá, que é um servidor que tem mais memória, e aí eu poderia trabalhar de qualquer lugar da minha casa aqui, de qualquer computador também. Se você nunca fez isso, é bem simples, você vai lá no servidor e configura a variável de ambiente Ollama Host com IP00, você pode agora apontar essa variável de ambiente para o IP do servidor na mesma porta, e aí todos os comandos que você executa do Ollama nos clientes aqui vão ser enviados para o Ollama Host. E aí, como eu já fiz isso várias vezes, eu pensei em fazer isso no servidor. Só que tem um grande porém. Eu não tenho nenhum computador da minha rede interna de cara para a internet. Então não tem como eu fazer essa configuração como se o meu computador fosse um servidor. E aí, para entender isso aqui, a gente precisa entender algumas coisas. Principalmente o IPv4. O IPv4 tá acabando desde que eu me entendo por gente. Desde que eu entrei no ramo, já se falava no IPv4 acabando. E aí o que foi criado foi uma solução paliativa para resolver esse problema, que é o NAT, Network Address Translation. Quando você vai lá num provedor e contrata a internet, ele vai vir e colocar alguma coisa na borda da sua rede, ou na sua casa ali, né? Geralmente, esse roteador ou esse modem, ele vai ter um IP real. Esse único IP real, ele vai ser o IP para todos os dispositivos internos da sua rede. Toda vez que você chamar alguma coisa da internet, você vai passar por dentro do seu roteador marca o pacote para saber quem que foi que fez essa requisição, e quando ele chama o YouTube, ele vai chamar com o IP real, e aí o YouTube vai saber quem que é esse IP real, responde para o seu roteador, e o seu roteador manda esse pacote de volta para o seu node lá que fez essa requisição. É quase como se o seu NAT funcionasse como um firewall aqui. Ele está bloqueando todo o acesso da internet dentro da sua rede ali. E é por isso que quando a gente está aqui fora, né, pela internet e tenta conectar dentro da nossa rede, é útil que a gente utilize um VPN. Porque se a gente não usasse um VPN, a gente teria que trabalhar nas portas aqui do roteador. Talvez você não tenha acesso ao roteador e assim por diante. Como que a conexão do WireGuard funciona aqui? O WireGuard precisa que um dos dois lados tenha um IP real de cara para a internet. Ele funciona com a chave privada e a chave pública. Um computador tem a chave do outro, a chave pública do outro. E a chave privada é usada para saber se a chave pública é realmente real, é aquela chave dele mesmo. Na hora que eu tô aqui nesse node, eu posso configurar ele
para ele iniciar uma conexão com esse servidor. Na hora que ele chegar no servidor, o servidor entrega de volta o pacote para o roteador e o roteador agora, sabendo de quem que é esse pacote, entrega para esse node. E só isso aqui é o suficiente para o WireGuard fechar um túnel. Só que o que foi o problema que eu caí aqui, né? Várias vezes ao longo do mês eu crio alguma VM lá na Google Cloud Platform, porque isso é uma forma de eu subir um novo servidor sem ter que mexer no servidor que eu já tenho e testar alguma coisa. Só que o problema é que eu já esqueci várias vezes IP que eu fixo lá, né? Colocar IP estático aqui na Google Cloud Platform e esquecer faz com que o Google fique cobrando centavos de você constantemente. Então, dessa vez, na hora que eu fui criar aqui esse servidor, eu falei, eu não vou definir um IP aqui estático, porque esse teste vai ser rápido. E isso me levou nessa jornada inteira. E aí eu precisava de alguma coisa no meio do caminho, e isso me levou a configurar um servidor no meio. Eu fiz um tipo de conexão que ele é chamado de Hub and Spoke, ou a topologia estrela. Isso só significa que a gente tem um servidor no meio do caminho. O servidor, ele é o hub, e os outros computadores, né? O computador lá da Google é um spoke, o meu computador local também é outro spoke. E aí a conexão aqui, ela é exatamente da mesma maneira. Só que a diferença é que um não se conecta no outro diretamente devido aos problemas que eu te mostrei. Ele se conecta no servidor do meio, o meu computador, e o outro servidor se conecta também no servidor do meio. O trabalho do hub aqui é fazer a conexão entre esses dois. E aí, já que eu tava com a mão na massa aqui mesmo, né, eu falei o seguinte, vou jogar todo o meu Home Lab aqui, vou jogar um smartphone também, vou jogar um iPhone aqui no meio do caminho, só pra, sei lá, brincar, pra ver se funciona. O WireGuard funciona com, sei lá, eu acho que todos os sistemas. Vou jogar o restante dos VPS que eu tenho lá da Hostinger aqui também. E no final das contas, a minha rede ficou assim. Eu vou te mostrar de um jeito mais organizado para você ver, mas isso aqui é o Hub and Spoke do lado da minha casa, né? E desse lado de cá eu tenho o Google e o restante dos KVMs que eu joguei aqui. Tem também o smartphone que eu não coloquei aqui porque não iria nem caber na rede mesh se eu fosse colocar isso aqui. Só que de um jeito mais organizado, aqui tem Minas Gerais, aqui São Paulo e aqui os Estados Unidos. O Hub and Spoke gera um probleminha aqui que é o seguinte, se você lembra o jeito que eu falei que o WireGuard funciona, ele precisa que pelo menos um dos lados fique sempre disponível para o outro lado conseguir chegar nele. Se você observar todos os meus VPS da Hostinger, eles sempre ficam disponíveis. Isso significa que o micro da Google aqui que está trocando IP, ele pode então se comunicar com os VPS diretamente, porque o micro da Google não tem o IP confiável, mas os VPS têm, então a gente já tem aquela conta. Um dos lados é confiável, então isso funciona perfeitamente. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu posso me conectar diretamente em todos os VPS por todos os meus computadores do lado de cá. Claramente eu tenho um mesh nesses lados aqui. Se você não fizer essa conexão e manter o Hub and Spoke, os problemas que você pode ter são bem grandes, porque se o KVM2 cair, perdeu o VPN. Você não tem mais VPN porque ele é um spoof, um single point of failure. O outro problema que você vai ter é o roteamento trombone, porque se eu vier daqui e precisar de alguma coisa deste computador, o que vai acontecer é que a sua rede vai sair daqui, vir em São Paulo e voltar em Minas. Mas eu tô te falando mesh, e acabo não te mostrando o que é mesh. Mesh significa que todo mundo conhece todo mundo. Se você observar a setinha azul aqui que eu coloquei, é conexões de exemplo para um único node. Então pega e segue essas conexões azuis e você vai perceber que é um node que conhece todo mundo. Nesse full mesh, eu tenho aqui 7 nodes, mas o número cresce exponencialmente. Seria basicamente você ter isso aqui, ó, o número de nodes vezes o número de nodes menos 1 dividido por 2. Nesse caso aqui eu tenho 7 vezes 7 menos 1, que é 6, o número de setinhas, o número de conexões que eu tenho aqui, dividido por 2, eu tenho 21 conexões. Aí nem sempre é possível você fazer isso, mas se eu fosse você e se o seu dispositivo sempre ficar visível na internet, use sempre mesh, é mais performático, é melhor, você não tem um único ponto de falha, esse cara pode cair que os outros todos continuam conversando normalmente, enfim, tem só benefício. Qual que é o problema do mesh? O
problema é isso aqui. Se você aumentar, por exemplo, aqui eu tenho 21 conexões, né? Se eu aumentar para 8, se eu não me engano, já sobe para 28 conexões. 50 dispositivos, eu acho que é 1.250 conexões. Então é muita conexão para você gerenciar, mas saiba que já existem gerenciadores para isso. Você tem o Tailscale, que você pode utilizar. Você tem o Headscale, que é um Tailscale open source, que você pode utilizar. Você tem o Generator aqui. O Generator, a intenção dele, eu fiz ele, não foi para você fazer esse número imenso de conexões. Muito pelo contrário, eu fiz ele para você não errar em configurações que você quer fazer menores. Talvez até uns 10 nodes é tranquilo de manter. Então esse é o Mesh. A minha rede ficou híbrida. Esse trecho que tá em azul aqui, ó, foi o Hub and Spoke, que vai até aqui nesse local, mas todas as outras setas são Mesh. Assim a gente chega no fim da apresentação. Agora a gente tem que entender como que funciona essas configurações aqui, né? Se você precisar de um VPS ou quiser fazer esse tipo de configuração que eu estou fazendo ali, utiliza a Hostinger, hostinger.com/OtavioMiranda, e aí você escolhe qual o tipo de VPS que você gosta. Tem o KVM1 com 4 GB de RAM, o KVM2 tem 2 núcleos de CPU. Na minha concepção, esse é o melhor custo-benefício, né? Mas se você precisa de coisas maiores, você tem ali. Mas aí depois que você escolher o seu plano, você vai ter um cupom de desconto ainda que você pode utilizar, que é Otávio Miranda também. Então seria desconto em cima de desconto. Coloca lá o cupom de desconto, Otávio Miranda, você já tem ali mais de... Olha o preço disso aqui. Isso aqui são 2 anos, tá, gente? 2 anos, você tá segurando a inflação aqui, basicamente. Você pode até, se você quiser, trocar isso aqui para 1 ano, e aí com esse 1 ano, você vai ter o desconto também, tranquilo. Só que já sobe um pouco o preço, R$ 44,99 por mês, mas você poderia travar para 2 anos, o que faria o preço cair para R$ 39,59, e daí você segura esse preço até lá. Você pega 1 ano, você tem o desconto, tudo bem, mas acabou 1 ano, acabou. Você vai ter que provavelmente pagar o preço full ali, e eu acho que esse preço vai subir nesse 1 ano. E aí você finaliza lá a sua compra, e a gente já continua no tutorial para você fazer isso aqui que eu tô fazendo lá no tutorial. Agora, para o nosso tutorial, tudo isso que eu te falei que eu já escrevi nesse artigo, eu vou deixar o artigo inteiro para você, enorme, tem diagrama, tem prós e contras, tem todas as configurações aqui, tudo que você pode fazer na mão, tudo, enfim, tudo que você quiser fazer é bem grande, eu não chego no fim, mas tá tudo aqui, eu vou deixar esse artigo aí para você disponível, e se eu fosse você, eu falo isso no artigo também, mas se eu fosse você, eu utilizaria o WireGuard Config Generator, que é simplesmente wireguard.otaviomiranda.com.br, porque é muito fácil você errar uma configuração no meio do caminho, e se você errar essa configuração, fica muito difícil você achar esse erro. Suponha que eu pegue essa rede aqui, né? Você vai definir qual que é a sub-rede ali inicial que você quer. A porta, eu manteria também, a porta do WireGuard é 51.820, o DP, esse Keep Alive, ele é utilizado por aquele lado que eu tava te falando anteriormente, sabe o lado que fica por trás do NAT? Lembra que eu comentei com você que ele precisa fazer a conexão inicial? Esse Keep Alive, ele faz essa conexão inicial e ele mantém essa conexão alive, viva, a cada 25 segundos. Então, a cada 25 segundos, ele manda um pacotinho lá só falando pro WireGuard, oi, tô aqui pro roteador não fechar essa conexão. A topologia que você vai escolher é Mesh ou Hub and Spoke. Então vou adicionar um nó, aqui eu tenho o seguinte, deixa eu só conferir, ó. Então vou adicionar ali 7 nós. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou preencher tudo aqui e aí eu venho te falando o que é cada uma das coisas. A configuração ficou pronta e vamos falar dos campos aqui iniciais primeiro, depois eu te mostro na configuração explicando cada uma delas. Os primeiros campos são campos para organização, porque o WireGuard em si não tem essas coisas, não tem rótulo, não tem nome e não tem IP de local. Na verdade, ele tem o IP local, que é o IP da rede dele mesmo, e o endpoint público, mas não tem como você saber se você não decorar esses IPs. Então eu uso isso para nome de arquivos aqui nas abinhas, para comentários, deixei comentários aqui para você saber também quem é quem, e também para as chaves, né? Lá no finalzinho eu gero um arquivo só para você ter a chave privada e a chave pública de todo mundo, e também qual que é o IP desse dispositivo dentro da rede do WireGuard. O funcionamento do WireGuard em si é no formato de
peer-to-peer, ou ponto a ponto. Então isso significa que você não tem um servidor específico, você não precisa saber quem que é o servidor ou não. A função do WireGuard é ter um lado conhecendo o outro lado, e aí a gente tem as chaves pública e privada para fazer um handshake inicial, para que esses dois dispositivos gerem uma chave de sessão, e essa chave de sessão vai fazer a criptografia toda ali. Olhando aqui, ó, eu tenho a subrede já inicial sem o final, e aí eu vou completar ela com esse octeto do WireGuard. Então isso vai fechar 10.100.0.4 e para o outro lá vai fechar 10.100.0.8. Para eu saber na onde que o outro dispositivo está, eu utilizo o endpoint público. Isso vai ser combinado com a porta que está aqui em cima, 51.820, o DP, e aí a gente fecha lá o handshake inicial, faz a chave de sessão. Olhando aqui, se a gente olhar qualquer um deles aqui, deixa eu pegar do KVM4. Eu vou ter duas seções importantes aqui. A seção da interface é quem que é este dispositivo. A sua chave pública desse dispositivo vai ser derivada dessa chave privada. Essa chave privada nunca deve sair desse dispositivo, como qualquer outra chave privada. A porta que a gente configurou lá em cima e o endereço desse dispositivo dentro da rede do WireGuard. Essa seção é única, mas a segunda seção, que são os peers, você pode ter um ou mais peers. E aí, se essa seção de cima é quem sou eu, a seção dos peers é em quem eu confio. Eu confio no KVM8, eu sei que a chave pública dele é essa chave pública aqui. Eu tenho o Allowed IPs, essa é uma das partes mais importantes aqui do WireGuard, porque quando um pacote chegar, ele vai ser descriptografado pelo WireGuard e aí ele vai conferir se aquele pacote veio de algum IP que é permitido aqui nesse Allowed IPs. Isso aqui, você tá vendo aqui que eu tô com o IP/32. O IP/32, ou no caso do IPv6/128, significa um único endereço de IP. A parte aqui do endpoint é aquilo que eu te falei, é na onde que ele está na internet. Este endpoint aqui que é utilizado para fazer o handshake inicial. Esse endpoint combinado com a porta pode ser omitido em dispositivos que não tem NAT, que tem NAT, aliás, ou que não tem o IP confiável, como a gente estava falando anteriormente, eu já vou te mostrar isso aqui. E o Persistent Keep Alive mantém conexão aberta, geralmente isso aqui é mais usado quando você tá com um dispositivo que tá atrás de algum firewall, de algum NAT, porque assim você sempre mantém aquela conexão viva. Agora, voltando aqui nas opções, eu também tenho Full Tunnel. Isso muda o comportamento aqui do meu Allowed IPs. A gente viu antes que o Allowed IPs na entrada de pacotes funciona como uma lista de controle de acesso. Mas falando para a saída de pacotes, esse Allowed IPs funciona como uma tabela de roteamentos mesmo. Então toda vez que você envia um pacote para essa rede, ele vai verificar nas suas configurações se tem algum IP ali que responde por esse pacote que você está enviando. Mas o que eu não te falei antes é que eu poderia, ao invés de colocar um único IP, como é esse caso aqui, eu poderia também colocar uma rede inteira aqui. Isso significa que ele vai fazer um split tunnel aqui. Toda vez que eu enviar um pacote para essa rede /24, ele vai fazer a busca aqui. E aí, se ele encontrar algum IP mais específico, de mais alta prioridade, como é esse caso aqui, o 25 é um /32, a prioridade máxima. Então, se ele encontrar esse IP, ele envia para esse IP aqui. Mas se ele não encontrar, ele vai mandar para a rede. Então, pode ser que você não tenha algum IP aqui e mesmo assim a sua rede inteira esteja indo pelo VPN. E isso aqui é chamado de split tunnel. Eu não tenho split tunnel aqui. A única coisa que eu tenho aqui é full tunnel. O full tunnel é muito similar, só que com a diferença de que quando eu marco full tunnel, eu quero que todas as conexões do dispositivo que eu estou configurando trafeguem pelo VPN. É o que a gente normalmente espera de um VPN, né? E aí, nesse caso, você vai colocar o IP todas as redes do planeta. Olhando aqui, o único dispositivo que eu configurei assim foi o M132 para refletir aqui o nosso diagrama, que é essa rede aqui, ó. Olhando aqui, a gente tem as configurações. Eu não tô falando muito de IPv4, mas tudo que eu tô te falando também se aplica ao IPv6 aqui, desculpa. Eu não tô falando dele, mas tudo se aplica a ele também. Então eu tô mandando tudo que é IPv4 e tudo que é IPv6 para dentro do seu VPN.
E aqui, esse endpoint aqui, é importante que ele saiba responder ao que você está pedindo aqui, né? Porque nesse caso, se eu mando um full tunnel pro KVM2 ali, que foi o primeiro que eu coloquei ali, é importante que o KVM2 saiba responder, por exemplo, a minha internet, saiba fazer roteamento de IP, né? Redirecionamento de IP, e isso eu faço com essa opção, NAT Gateway marcada. Eu vou habilitar o encaminhamento de pacotes para IPv4 e para IPv6, e eu vou também fazer um NAT. Então a gente acabou de tirar o NAT da nossa residência e moveu ele para dentro de algum servidor qualquer aqui, tá? Mas aqui estão as configurações todas. Agora eu acho que a gente pode tentar configurar um aqui juntos. E eu vou fazer essa configuração aqui, porque vai ficar bem mais fácil de você entender. Então vamos pegar esse primeiro aqui. Já vou colocar todo mundo aqui no negócio, os nomes também, e já te mostro as configs como é que ficaram. Acabei não falando anteriormente, quando você marca NAT Gateway, você tem que saber para qual interface você está encaminhando os pacotes aqui. E aí, parte importante aqui, né, pra gente observar. Eu tô lá em cima em Mesh, né, mas lembra daquele esquema que a gente comentou, né? Esse computador tá atrás de NAT, então ele até tem IP real, mas não é útil, porque é o IP do roteador, então ele fica vazio, e lá no Google Cloud Platform eu tô deixando ele vazio deliberadamente. Se eu não mudar isso aqui pra topologia Hub and Spoke, todo mundo vai tentar falar com todo mundo, então se você olhar no M428, ele vai ter isso aqui, e se você fizer isso aqui dessa forma, você não consegue chegar lá no GC Micro. Você não pode ter ele aqui sabendo que você não consegue se conectar nele lá, porque ele vai ter uma prioridade mais alta do que a rede em si. Vou ter que mudar isso aqui para Hub and Spoke. E como é que muda a configuração? Primeiro, eu vou manter, já deu certo ali, mas eu vou manter o KVM2 como hub. Eu quero NAT aqui no KVM2, porque eu vou deixar minha rede inteira desse dispositivo sair pelo KVM2. E lá embaixo aqui, eu não preciso mudar nada, porque esse cara já vai conhecer o hub. Se eu olho nas configurações agora, eu só tenho isso aqui. O GC Micro conhece o KVM2. O Mac aqui conhece o KVM2, ele tem DNS aqui por conta do full tunnel, e eu tô esperando sair pela internet lá pelo KVM2 lá, e o KVM2 vai ter o redirecionamento de pacotes lá e o NAT bonitinho. Pronto, então toda a configuração feita aqui que eu vou fazer, eu vou copiar essa configuração. Você pode baixar tudo aqui, você pode regerar as chaves, mas se você regerar as chaves, viu que regerou aqui, né? Eu vou ter que copiar de novo aqui para todo mundo, tá? Então toma cuidado com isso. Então vou pegar o KVM2, vou lá nele. Ó, se não existir esse arquivo no Linux, você pode criar a pasta mkdir/etc WireGuard, e o arquivo, se ele não existir, você pode criar também, que é WG de WireGuard 0. E aí, agora você poderia utilizar o seu editor de texto favorito para editar esse arquivo aqui. Eu vou colar as configurações que eu peguei aqui. Agora eu posso salvar isso aqui, e aí eu tenho uma ferramenta que eu posso utilizar, que é sudo wg-quick up wg0, e ele vai subir a minha interface do WireGuard. Assim que ele subir, eu posso fazer sudo wg espaço show, é outra ferramenta. Percebe que nenhum deles tem handshake aqui, porque eu não me conectei com ninguém, eles nem existem ainda. Agora vamos pro GC aqui, né? Aí é a mesma ideia, tá? Vou só copiar o arquivo, se eu mudar alguma coisa eu te falo. Deixa eu ver se eu não vou ter que mudar nada aqui, ó. Aí colando aqui nele, saindo sudo wg-quick up wg0, eu preciso, não sei se eu tenho ela ativa aqui, mas eu posso dar um wg0, não tinha nenhuma interface, então up wg0, e aí ele sobe, e eu posso já tentar pingar 10.100.0.2. Já tô chegando no KVM2, isso quer dizer que já tem um handshake lá. Percebe que antes não tinha este handshake aqui, ó. Aqui agora vai ter um handshake, ó. Vamos executar, e aí tem lá, ó, nesse 28, last handshake, há 18 segundos atrás. Você não precisa do Keep Alive no servidor, tá? Porque o servidor tem o IP de cara para internet. Geralmente você põe o Keep Alive nos dispositivos de fora que precisam ficar mandando um pacote para manter a conexão aberta. Ok, agora nesse computador aqui que eu tô, a mesma coisa, eu tô utilizando a ferramenta, se eu não me engano, foi brew install WireGuard Tools, tá? Essa é a ferramenta que eu tô utilizando aqui no macOS, ela funciona exatamente igual no Linux. E aqui, eu acho que eu não copiei as opções aqui, né? É só copiar e
colar. Antes de subir aqui, ele veio comentado aqui, sei lá porquê, mas antes de subir aqui, eu quero te mostrar um negócio aqui, rapidinho. O meu IP, neste momento, é este IP aqui. Agora, assim que eu subir o meu VPN, o meu IP e o meu IPv6 também deveria mudar. Eu nem tenho o IPv6. Você vai ver que na hora que eu subir o VPN ali, a gente vai passar a ter um IPv6. Então vamos lá, subir ele aqui. E aí, ó, veio um monte de regra aqui, tá? Isso aqui tem diferenças, tá? Os comandos de sistema para sistema. Inclusive, se você estiver utilizando algum sistema de interface gráfica, é a mesma ideia que eu tô te mostrando aqui, só que você vai colocar na interface essas coisas. Então, voltando aqui, se eu atualizar aqui a página, ele já passa a me responder com este IP aqui, que é o IP do VPS. Olha só, o nome reverso lá do servidor da Hostinger, ele tá respondendo aqui bonitinho. Vamos ver agora se a gente conseguiu ativar o IPv6. Mas já tem o IPv6 e já bateu, já corrigi. Só o meu VPN já corrigiu até problema do próprio provedor de internet ali, né? Agora, se eu pingar no 28, ele pinga. Por que eu tô pingando no 28? O IP28 é o computador da Google aqui, né? E aí, se a gente conferir neste computador aqui, eu tenho algum modelo up, nenhum modelo up, ó, o Llama PS nenhum. Se eu vier aqui, vai demorar um pouquinho, eu vou cortar esse trechinho do vídeo, porque até o modelo subir demora um tempão, mas se eu mandar aquele comando lá de novo, o Llama Rum, porque eu já configurei lá em /etc, /profile.d, /olama.sh, eu já configurei essa variável de ambiente para o Olama, então o comando que eu digitar já vem para cá. Se eu der um Olama ls, ele vai listar os modelos aqui, Olama ps, mesmo resultado que eu tinha aqui, nenhum modelo up. Então, Olama rum GPT OS 120B, lembra, esse micro aqui, ele é lento até para digitar, porque ele tem menos que 1 GB de memória. E na hora que eu der Enter, ele tem agora que começar a tentar subir esse modelo aqui para mim, neste computador de cá, ó. Ainda nada. Agora subiu, ó. Subiu o modelo, 69 GB, porque eu aumentei o contexto dele para 50 mil tokens, olha lá, ó. E aí já chegou aqui, agora tô esperando a resposta do lado de lá, né? Ah lá, tá respondendo e super usável. Esse negócio tá lá nos Estados Unidos, gente. O WireGuard, eu falei no começo do vídeo, o WireGuard parece mágico. E isso porque eu tô no Hub and Spoke e eu comentei com você, Hub and Spoke tende a ser um pouco mais lento, é melhor usar Mesh. Quando você tá em Mesh, é bem mais performático. Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo aqui e tenha tirado muito proveito. Ó, acabou aqui, ó, até mais baixo do que costuma dar os resultados, mas eu tô gravando a tela aqui. Isso pode tirar um pouquinho aqui do nosso processamento. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço para você.